acabou de chegar para mim. Esse é o livro. Esse é o livro em que está este ensaio sobre o qual nós vamos falar hoje. Eu fiz esse merchandising porque eu quero encorajar todo mundo a comprar esse livro. Nós somos o público desse livro. Se a gente não compra, ninguém compra. As questões que ele vem pegando com antecipação e reunindo pessoas para pensar em torno disso são questões gravíssimas, como a questão desta coletânea, que tem a ver com o autoritarismo, o totalitarismo, o fascismo e sua permanência nos nossos dias. Não é exatamente preciso quando se diz que o atual presidente da República é fascista, ou que existe fascismo aqui ou ali. É sempre uma adaptação de um conceito original, e isso pode levar a enganos, a equívocos. De tal forma que, quando a gente fala sobre fascismo hoje, é preciso tomar o cuidado de não levar o interlocutor a acreditar que exista uma reedição perfeita, uma espécie de um transplante através das décadas que traz o fascismo até nossos dias. Todos nós aqui sabemos que havia no fascismo italiano, para ficarmos só ali, uma defesa muito forte, corporativista, dos trabalhadores. A legislação trabalhista no Brasil é uma cópia da Carta del Lavoro. E essa defesa do trabalhador, ou essa tentativa de representar o trabalho, é algo que absolutamente não se verifica nos nossos dias. Nós temos aí algo oposto a isso, completamente oposto a isso. São várias outras características que nos levam, ou deveriam nos levar, a fazer uma certa cerimônia com o uso do termo fascismo para caracterizar o que existe hoje. Sem dúvida, os elementos fascistas estão aí, mas essas cautelas são necessárias, e é assim que eu começo. Mussolini, por exemplo, tinha ligações com o PSI, assim como Gramsci, na década de 10, né, de 1910. Então, é uma outra extração, é um outro tipo de coisa. Baseado nisso, inclusive, alguns lunáticos andaram falando que nazismo é de esquerda, o que é uma barbaridade e chega a ser uma ofensa da maior gravidade. É óbvio que nazismo não é de esquerda, mas, historicamente, o nazismo é o Partido Nacional Socialista dos trabalhadores alemães. Isso gera um ruído retórico, mais do que um ruído retórico. Isso, para falarmos agora do nazismo, nos obriga a entender outras raízes do que acontecia naqueles tempos para fazer uma comparação com o que acontece hoje. Sim, nós estamos cercados de provocadores e de agentes perversos da extrema-direita antidemocrática que fustigam com causas próprias do nazismo, do fascismo, mas eu só faço esse alerta para que não caiamos na coisa que ninguém aqui faz, mas na armadilha de dizer que há uma reprodução automática, um transplante de modelos, e não é isso que acontece. Agora, existe a permanência, a persistência, a teimosia disso tudo de horrível que vem do fascismo, que vem do nazismo, do totalitarismo, e que vem até do bonapartismo, se a gente quisesse falar disso. E é por isso que eu gostaria de começar falando sobre o filme Una Giornata Particolare,
que mostra um contraste, a meu ver, crucial para que a gente se aproxime um pouco disso que eu chamo dessa persistência dessas utopias tanáticas. Esse filme do Ettore Scola, produzido pelo Carlo Ponti, todo mundo aqui acho que já viu, se não viu, precisa ver, faz um contraste entre as massas excitadas, confluindo para a celebração do nazista Adolf Hitler, a convite do fascista Benito Mussolini, em Roma, no dia 8 de maio de 1938, um domingo. Eles vão, as massas afluem para o Monumento Nacional a Victor Manuel II, no centro de Roma. A cidade está enfeitada com suásticas. E o filme começa com trechos de um documentário fascista, gravado, editado pelo aparato de propaganda do Duce, e a gente vê o Mussolini todo enfeitado ao lado do rei Emanuel III, meio franzino, fazendo saudações para o Hitler, e um rodeia o outro. Aquilo me sugere muito uma espécie de dança do acasalamento, uma corte erótica entre duas figuras em trajes militares solenes. E as massas felizes, né, festejando. Isso dura uns 6 minutos no filme, e depois entra o filme do Scola, propriamente dito. E a gente vê um prédio modesto de apartamento, de trabalhadores, as pessoas, os moradores do prédio, descendo com as suas roupas de domingo, roupas de ver Deus, pelas escadas, os homens sobretudo, as mulheres de chapéu, os adolescentes caprichados, em uniformes, alegres, né, motivados, excitados mesmo. E aí eles deixam o prédio vazio e vão para aquela celebração que a gente acabou de ver no documentário. Ficam no prédio 2 pessoas, que é a personagem da Sofia Loren, a Antonieta, e o personagem do Marcello Mastroianni, que é o Gabriele. Vocês viram a história, ela é uma dona de casa, e ele é um radialista, ele trabalha na rádio de Roma, e a gente fica sabendo logo que é um gay. São 2 pessoas num movimento que não cabe no formato da excitação das massas. São 2 pessoas que pulam fora, tendem a sair do modelo tão opressor que lá está, para a alegria das multidões. E com esse contraste, o filme vai desenhando algo que me interessa muito, porque é algo que vai dar pistas sobre os laços que existem para fortalecer o autoritarismo e os laços que subvertem o autoritarismo. De alguma maneira, esse tema, apesar de todas as distâncias históricas, está presente para nós hoje, está especialmente presente hoje no Brasil, e isso já projeta suas sombras para o futuro. Eu começo pensando sobre isso, lembrando algumas passagens de um texto de 1921, de Freud, Psicologia das Massas, que é publicado Psicologia das Massas e Análise do Eu, no Brasil, com esse título. Freud estuda aí
exatamente a psicologia das massas, mas ele estuda como é que se desenvolve o laço entre as massas e as suas lideranças. É incrível, porque há muitos elementos nesse texto de 1921 que serão retomados, sem consciência disso, por Adolf Hitler, quando escreve Mein Kampf, que é publicado em 1925. Freud analisa criticamente uma questão que, na pena de Hitler, é transformada numa fórmula de manipulação e de liderança das massas. É incrível isso. E Freud fala sobre como essas massas canalizam tudo para o afeto ou para a paixão em relação à figura do líder, a figura do chefe supremo. Ele analisa, por exemplo, o exército, analisa a igreja como formas compactadas de massa. Nós poderíamos pensar, por analogia, em certas torcidas organizadas de futebol, poderíamos pensar, por dever, em certas formas da milícia. Nesse tipo de aglutinação, não valem os argumentos eróticos, os argumentos racionais, mas valem as ligações eróticas. Não valem os valores éticos refletidos, elaborados, mas valem as paixões. E isso formaria aquilo que Freud chama de ligações libidinais, ou laços libidinais. Não racionais, não éticos, apenas libidinais. Isso seria, na opinião dele, uma compensação afetiva para o enfraquecimento do eu, que é produzido pela modernidade. E a cola que liga essas massas, esses aglomerados de pessoas, que não são mais aquelas pessoas originais para virar uma massa, elas viram uma massa, são da ordem de uma liga libidinal. Freud fala o seguinte, eu quero ler umas pouquíssimas palavras do que ele diz. Aspas, o líder da massa continua a ser o temido pai primordial. E essa massa quer ser dominada com força irrestrita, tem ânsia extrema de autoridade, ela tem sede de submissão. A tirania, portanto, fecho aspas, a tirania, portanto, atende, corresponde a um desejo da massa, segundo esse diagnóstico de Freud. Ele diz também, esse engenho da aglutinação da massa, da precipitação da massa, não se baseia na percepção e no trabalho do pensamento, mas na ligação erótica, e ele usa a palavra erótica. Haveria, portanto, na visão dele, um erotismo a aproximar aquelas massas que descem das escadarias do edifício do Ettore Scola às figuras de Hitler e de Mussolini. Algo da ordem do erotismo. Nesse ponto, ele faz uma comparação com a hipnose, porque o hipnotizado, que é um tema muito caro para Freud, o hipnotizado, em relação àquele que o está hipnotizando, só entra no estado desejado quando deixa para lá a consciência e obedece por uma ligação quase que neural, sobre a qual ele não pensa, ele não critica, ele não avalia, ele não julga, ele se entrega. Mas a gente também pode pensar, além da hipnose, nós aqui podemos pensar em uma paixão amorosa
pelo líder. É sabido que o nazismo tinha a capacidade de levar para cada um a figura quase brilhante, né, uma figura transcendente, ao mesmo tempo muito real, do Führer, que mandava, que ordenava, que convidava, mas convocando aquela pessoa a agir de determinada maneira. O sujeito se sente amado pelo líder. Essa é uma das características da relação libidinal. Portanto, manifestações de ódio também servem como demonstrações de amor erótico pelo líder. Ódio contra aqueles que o líder declarou violentamente como sendo seus inimigos. O inimigo do líder é objeto do ódio das massas apaixonadas. E o ódio das massas apaixonadas são uma declaração de amor pelo líder. Massas, portanto, podem ser pensadas aqui como coagulações libidinais. Aparece como um dos traços fundamentais do nazismo e, especialmente, do fascismo, em várias obras. Eu me lembro aqui de uma que é do Jason Stanley, um jovem estudioso americano. O livro chama Como Funciona o Fascismo, a Política do Nós e Eles. E ele aponta alguns elementos que eu quero retomar. Esses elementos são o passado mítico. Eu quero evitar os paralelos muito imediatos, mas nós temos um passado mítico hoje no Brasil, que passa, inclusive, pela banda mais violenta da ditadura militar, e que vai a outros lugares, mas temos um passado mítico. O outro elemento é a propaganda. Um terceiro elemento é o anti-intelectualismo. Todos os elementos que estão aí. A irrealidade como uma paixão. A hierarquia militarizada, a vitimização, a lei e a ordem, apelos à noção de pátria e desarticulação da união e do bem-estar público. Nesse sentido, a pandemia caótica, ela cumpre um desígnio desses elementos componentes do fascismo, segundo a visão do Jason Stanley. Mas há um outro elemento, que ele chama de ansiedade sexual. Ansiedade sexual aparece aqui dessa forma. É uma tensão que não se realiza como fruição, como prazer ou como gozo no corpo. É uma tensão, e essa tensão se reproduz na forma, nas minhas palavras, de prontidão permanente. O desejo de se sujeitar, o desejo de matar os dissidentes, como forma de expressar fidelidade ao líder, é o que predomina. Numa passagem do filme do Escola, vocês se lembram o Gabriele no apartamento da Antonieta, que ela comete a ousadia de convidá-lo ao seu apartamento quando o marido não está. Ele folheia folhetos fascistas e num deles está escrito que o homem fascista é marido, pai e soldado. Coisa que ele não é, o Gabriele, jamais será. E assim, esse casal acidental, Gabriele e Antonieta, vão desenhando a fisionomia daquilo que é o antifascismo, mas o antifascismo no particular, daí o nome também, giornata particolare, no particular, no privado, na intimidade de uma casa, de um desejo que não se atreve a fluir. Esses elementos vão fazendo o contraponto
com a disciplina, com a ordem, com essa masculinidade atroz e opressiva do fascismo, e nós vamos entendendo uma contradição quase que entre vida e ordem, que vai iluminar muito a infelicidade que nós presenciamos hoje e que vai, como eu disse, projetar sombras para o futuro. Eu lembro aqui de umas passagens do Mein Kampf, do Hitler, são constantes no livro. Um ódio ferrenho, declarado, pestilento, contra intelectuais e jornalistas. É uma expressão que vem daquele tempo, Lügenpresse, que é imprensa mentirosa. A imprensa é mentirosa, como forma, segundo o nazismo, como forma de desqualificar a imprensa. Por quê? Porque jornalistas e intelectuais ativam a razão, e a razão é incompatível com a devoção própria do fascismo. É incompatível, a razão precisa ser varrida. Da mesma forma, é corrente o ódio contra os artistas, o ódio contra a arte. Exatamente porque a arte representa a liberdade do corpo, a liberdade dos sentidos. Portanto, fascismo, como nazismo, tem que perseguir, tem que liquidar a arte, os intelectuais, os artistas, os jornalistas, a imprensa, a universidade, se quisermos. Ele necessita de uma forma pela qual ele consiga sujeitar a arte e produzir uma forma de arte submissa, portanto, não mais arte. O resto é arte degenerada, expressão crucial do nazismo. Passo agora para um outro filme, é um documentário de 1965 do Mikhail Roman, que é um cineasta da era stalinista e não passa incólume por ter sido um expoente dessa era. Esse mesmo documentário dele não esboça um segundo de crítica contra o totalitarismo stalinista. Mesmo assim, é um filme que tem certas preciosidades. Um dos capítulos, esse filme é organizado em capítulos, e cada capítulo é aberto por uma frase de Hitler. E o capítulo 5, ele é aberto com a seguinte frase, a frase que serve de epígrafe para esse capítulo é a seguinte: qualquer cabo pode virar professor, mas não é qualquer professor que pode virar cabo. Traduzindo, é evidente para esses que os militares são um estágio superior da espécie humana. O soldado é uma forma aprimorada de homem, e o professor tem parte com algo degenerado. É óbvio, portanto, que qualquer cabo pode ser um excelente professor, mas só poucos professores teriam condição de ser um cabo. Ele mostra as festas de tochas que aconteceram, passeatas de jovens nazistas durante a noite com tochas, que eram festas do fogo, Fackelzug, que eram celebrações para comemorar a chegada de Hitler ao poder. Ele se torna chanceler em janeiro, acho que 30 de janeiro de 1933. E mostrando essas passeatas, esses desfiles de tochas à noite, as imagens são impressionantes. O narrador do filme, que é o próprio Rom, ele comenta e diz o seguinte texto. Prestem atenção nesse texto. Durante 3 dias após a chegada de Hitler ao poder, aconteceram estas marchas de tochas, Fackelzug. Eu olho para esse rio de fogo e penso, qual era o verdadeiro profundo sentido desse espetáculo ígneo? Bem claro, ele mostrava o poder da nova ordem, intimidava, exaltava as almas simples,
Mas o principal dessas Fackelzug é que elas ajudavam a transformar o homem em selvagem. Aliás, transformá-lo em selvagem em sua situação solene. Assim, ao tornar-se selvagem, ele se sentiria muito útil ao Terceiro Reich, necessário e, acima de tudo, para enfrentar tudo o que se opunha ao nazismo. Necessário para enfrentar tudo o que se opunha ao nazismo. Para enfrentar tudo o que ficasse em seu caminho. Ou seja, esses laços libidinais, essa devoção ao líder, o culto da personalidade do chefe supremo, essa entrega de alma, ela transforma o homem em selvagem. E nós podemos dar a essas palavras um estatuto de verdade factual. Em 1933, de verdade factual para o que se passou na Itália e de verdade factual para o que se passa hoje em diversas partes do mundo. Nós podemos tomar nazismo e fascismo como eventos análogos ou aparentados ou ligados com certa profundidade. É óbvio que há distinções. Hannah Arendt dirá que o fascismo é uma ditadura comum e que o nazismo é totalitarismo. E o totalitarismo se caracteriza, entre outras coisas, porque cada cidadão vira um agente de segurança do Estado contra a sua própria família, inclusive. Isso não acontece no fascismo, mas isso acontece no nazismo. Mesmo assim, nós podemos tomar os dois como um bloco com distinções entre si, mas é uma mesma ordem de coisas para o efeito do que eu estou argumentando aqui. E aí eu chego ao que eu queria deixar aqui como conclusão, que as relações libidinais, tão próprias da propaganda fascista, da propaganda nazista, podem ser tomadas por nós como formas comunicacionais. Prestem bem atenção. Independentemente do conteúdo, nós podemos capturar traços comuns na propaganda política do nazismo e do fascismo que tem a ver com essas relações libidinais altamente estimuladas, com um certo perfil autoritário ou totalitário, dependendo da circunstância. E se essa forma pode ser identificada, e se essa forma pode ser localizada em manifestações que nós estamos vendo hoje, nós podemos pensar na hipótese de relações simbólicas ou relações simbólicas a partir de relações libidinais, de tipo fascista ou de tipo nazista, com conteúdos que podem variar. Se eu tomo isso como uma questão de forma comunicacional, eu posso pensar que eu posso ter várias manifestações que repudiam a consciência, que repudiam a razão, que repudiam a liberdade do corpo, que repudiam o pensamento crítico, que repudiam a arte, várias manifestações com conteúdos diferentes, que, no entanto, na sua forma estruturante, são de natureza fascista, totalitária, autoritária ou nazista. Parece uma contradição, porque o fascismo é um conteúdo, o fascismo histórico, mas eu estou buscando nele essa forma de relação libidinal. Isso é interessante e é fecundo no pensamento, porque se nós olharmos para a realidade das redes, das comunicações, das comunidades virtuais, para a dinâmica
das comunicações que aí se estabelecem, nós vamos encontrar várias dessas características dos laços libidinais. Por isso eu tomo isso como uma forma comunicacional. Qual é o denominador comum que tem nisso tudo que nós presenciamos hoje? Faço essa pergunta porque, mesmo quando o tom do discurso não apela para a ordem fascista diretamente, existe ali a adoração do líder, uma adoração à crítica do líder, uma devoção do líder. Existe ali um narcisismo de reafirmação do eu combalido pela modernidade, que tenta prestar uma compensação para o eu combalido. Vejam bem, mesmo quando eu não estou defendendo no discurso uma ordem autoritária ou uma ordem totalitária. Esses traços do narcisismo, da compensação das feridas do eu, esse traço da devoção do líder, da entrega ao líder, está presente nesses modelos todos de comunicação. A idolatria, o melodrama como uma senha de reforço e de reabilitação do sujeito que se sente fraco, que se sente anônimo, que se sente invisível, e o melodrama serve para encorajá-lo a acreditar que faz a diferença na história. É incrível como a indústria, nesse sentido, se apropriou de maneiras próprias da propaganda desses estados autoritários ou totalitários. É incrível como a indústria prolongou a presença das relações libidinais. E quando isso explode, ela explode como massas em coágulo, né? Eu gosto dessa imagem, com violência. Massas instantâneas a serviço do ódio. Aqui eu pego um trecho pequeno de um ensaio de Adorno, que não poderia faltar, para fazer um contraponto com o Erich Fromm, depois a gente pode comentar, em que ele analisa o fascismo nos Estados Unidos na década de 50. A presença do fascismo. E ele diz o seguinte: como seria impossível para o fascismo ganhar as massas por meio de argumentos racionais, sua propaganda deve necessariamente ser defletida do pensamento discursivo. Deve ser orientada psicologicamente e tem de mobilizar processos irracionais, inconscientes e regressivos. Ora, eu posso dizer que a grande parte da propaganda que nos cerca, a grande parte da comunicação que nos cerca, exatamente pode ser defletida do pensamento. Exatamente rompe com os argumentos racionais. E eu posso acrescentar, rompe com a experiência da liberdade dos sentidos, com a liberdade do corpo. Portanto, nessa forma comunicacional, apenas nela, independentemente do conteúdo, nós temos uma permanência do autoritarismo. Nós estamos cercados por isso, cercados. Freud diz até que as relações libidinais são a pré-história do complexo de Édipo. A pré-história por dois motivos, na minha interpretação. A pré-história, porque elas precedem na formação do sujeito a própria formação do complexo de Édipo, e a pré-história também, porque elas remetem a uma ordem selvagem, infantil, mas, acima disso, selvagem, pré-civilizada. É nesse sentido que, cercados por essa forma comunicacional que repele o pensamento, que repele a liberdade dos sentidos, porque a liberdade do corpo põe outra coisa no lugar, mas isso é outro assunto. É nesse sentido que eu digo que estamos dentro de uma nova caverna de Platão. Nós não enxergamos as coisas,
segundo essa minha percepção. Nós não enxergamos a outra pessoa, nós não enxergamos o outro lado, a alteridade, e nós não enxergamos a nós mesmos. Nós quem, cara pálida? Nós, civilização, na data de hoje. Nós que elegemos essas figuras que aí estão, não só no Brasil. Nós que temos desejo de ser tiranizados. É esse o nós que fala aqui na minha frase. Nós estamos numa nova caverna de Platão, cujas paredes são feitas de telas eletrônicas e de dados, muitos dados. Dados que nos fazem ter a ilusão de que com essa empiria nós compreendemos tudo o que se passa. É evidente que eu não estou dizendo aqui, nem pretendo dizer, que as máquinas são ruins, de jeito nenhum. Nós estamos aqui nos encontrando criticamente por meio de máquinas. E eu saúdo, como todos nós, essas possibilidades. Não estou de forma alguma satanizando tecnologias. Quando muito, eu estou criticando relações de propriedade que amarram essas tecnologias. Mas o meu ponto, e com isso eu termino, é exatamente esse. Na forma comunicacional das nossas comunicações de todo dia, das nossas representações, das nossas formas de estetização, das nossas formas de engajamento em movimentos virtuais ou reais, há a permanência desses elementos do fascismo, do nazismo, do autoritarismo e do totalitarismo. De alguma medida, é até possível olhar o complexo midiático como uma estrutura totalitária. É muito curioso que a crítica contemporânea ao domínio que os dispositivos da revolução digital exercem sobre a nossa subjetividade, essa crítica ela é ampla e ela é muito ancorada na psicologia, mas não na psicanálise, curiosamente. Você pega o livro da Shoshana Zuboff, por exemplo, esse que acabou de sair, esse tijolão, ela foi aluna do Skinner, e a interpretação que ela faz da maneira de manipular, para ser rápido, de engenheirar a nossa subjetividade, de reengenheirar a nossa condição humana, que é o que acontece nos laboratórios onde trabalham centenas, milhares de doutores, de especialistas completamente voltados para essa reengenharia, tudo isso está baseado num repertório skinneriano. Jamais eu vi uma interpretação freudiana disso. Queria um comentário teu. E a segunda coisa se refere ao texto do Adorno que você citou no final, que se chama Liderança Democrática e Manipulação das Massas, foi publicado, é esse, né, que você estava falando, que foi publicado pelo A Terra é Redonda, recentemente. Eu cheguei a citar esse texto num artigo recente. Curiosamente, nesse artigo do Adorno, tem várias coisas curiosas. A primeira é que ele anuncia um manual antifascista escrito por ele, que seria escrito por ele e pelo Horkheimer. Que eu saiba, esse manual nunca foi de fato escrito, mas eles estavam anunciando um manual. E qual é a essência desse manual? A essência desse manual, paradoxalmente, é um esforço de resgatar o papel da verdade. Por que o papel da verdade? Porque toda a base da propaganda autoritária e do líder autoritário está na manipulação destes sentimentos que você, de maneira tão incrível, descreveu para a gente. E o antídoto contra isso está no valor da verdade, para o Adorno e para o Horkheimer. Claro, ele se
previne no próprio texto que isso pode ser uma versão ingênua. Ah, basta eu dizer a verdade, as pessoas vão acreditar. Ele sabe que não. Mas, em última análise, o essencial é o valor da verdade. Por quê? E é muito difícil fazer valer a verdade, porque o líder se apresenta como mártir, a condição do líder como mártir provoca uma identificação profunda das massas como ele, e o líder apresenta para as massas a ideia do se vocês soubessem, eu, líder, sei coisas que vocês não sabem. E é por isso que eu estou fazendo isso. Então, quando você chega com a verdade, as massas têm essa reação. Ah, você é ingênuo de acreditar na verdade. Eu não sou obrigado a acreditar na verdade. Como uma vez eu ouvi de uma pesquisadora célebre que falou para uma entrevistada, mas você não acha, né, que essa história de uma madeira de piroca é verdade? E a entrevistada disse assim, só porque você é professora, eu tenho que acreditar em você? Então, e no entanto, o grande apelo que o Adorno faz nesse texto é para resgatar o valor da verdade como constitutivo da liderança democrática. É o único caminho que nós temos, o que é um profundo paradoxo, tendo em vista tudo que você nos apresentou. O que você acha? Teria vários pontos aí. A ideia que você traz sobre o Skinner, né, que é uma construção calculada de efeitos nas pessoas para você condicionar ou treinar ou formatar o comportamento das pessoas por estímulos negativos, estímulos positivos e aquilo tudo, é muito o retrato do tempo em que as máquinas assessoradas por equipes humanas acalentam a ilusão de que podem efetivamente produzir sujeitos de um jeito ou de outro. E aí nós temos o capitalismo de vigilância, né? Mas isso é um caminho muito rico para a gente explorar. Mas eu quero só tocar aqui no ponto da verdade. Eu desconheço se esse manual saiu ou não sei, acho que não, mas não sei. Mas, de fato, a expressão verdade talvez não seja a melhor, mas nós podemos falar em verdade dos fatos, ou em verdade factual. É a isso que se refere a postura antifascista, porque o fascismo constrói a irrealidade, constrói a adoração religiosa de uma caixa de remédio, que seria um amuleto, teria poderes anímicos de curar, como um símbolo mágico, ou como uma poção mágica, extra razão. Então, há uma incompatibilidade efetiva entre a observância dos fatos e a adoração do líder. Se você deixa de adorar porque tem uma dúvida, é quase como se estivesse falando de uma religião, mas não é a mesma coisa. É uma caricatura de uma religião. Se você deixa de adorar o líder porque tem uma dúvida, a sua devoção, a sua lealdade não é o que deveria ser. E se você adora e se ajoelha diante de algo que o líder diz que é a cura ou que é a solução, você mostra a sua devoção, mostra a sua lealdade. E assim se tecem as relações autoritárias. Se vale o registro dos fatos, se vale o critério factual, o fascismo é menos possível. O fascismo tem alguma barreira. O fascismo não pode prosperar tanto. É nessa perspectiva que os fatos, a observância dos fatos, o conhecimento dos fatos, pode ser um anteparo para o poder do fascismo ou de perfil fascista.
Nesse sentido, me parece bastante coerente essa proposição. E é isso que eu comentaria, Ricardo. A oferta de proteção social por parte dos regimes iliberais, né, de extrema-direita também. Então, é um equívoco essa visão de que extrema-direita de corte fascista é anti-proteção social. Tem outras dimensões. Esse é um pequeno registro que eu acho que leva muita confusão de análise, essa coisa de achar que a extrema-direita não tem proposta de proteção social. Há surtos, momentos na história onde você tem surtos fascistas, de autoritarismo, ou o que quer que seja, e há outros momentos onde você tem uma certa inibição dessa coisa atávica, que a gente sabe que está latente, que é esse comportamento autoritário. Quer dizer, o desafio é entender por que, em determinados momentos, esses surtos são muito mais evidentes, como agora, por exemplo, com todos esses governos iliberais, Trump, Bolsonaro, todos da Europa Central e Oriental, e em outros momentos, não. Por o período do Fordismo, eu estou falando isso porque o meu viés é muito Cal-Polanyi, né? Aquela coisa de que as grandes transformações geram grandes turbulências sociais devido aos seus impactos, né? Nós estamos vivendo essa transição, né? Do capitalismo digital, o fim do Fordismo, tudo isso também suscita. Longe de mim tentar propor aqui uma teoria econômica da política ou da democracia, mas seria um absurdo, uma barbaridade. Em que condições que favorecem, mas não determinam, eu sou antideterminista, esses surtos fascistas, né? E aí fica a minha pergunta, puxa vida, será que até quando as sociedades vão ter tanta dificuldade na transmissão intertemporal, intergeracional de valores civilizatórios, humanitários? Eu pegaria algumas coisas, sabe, sobre esses surtos. Quando o Adorno está preocupado com essa questão nos Estados Unidos, nós estamos na década em que vai aparecer o macartismo, que é uma perseguição tipicamente fascista. É o uso do Estado, da máquina do Estado, para perseguir e para liquidar dissidentes políticos ou opositores dentro do aparelho. Isso é apontado por vários analistas, e esse tipo de expediente ficou mais sério no nazismo do que no fascismo. Mas o macartismo, com toda a sua feição espetacular, era um tipo de máquina nesses moldes, portanto, um surto de fascismo, e ali havia muitas outras coisas. E Adorno escreve isso um pouco antevendo o que viria de mais grave, e que veio, no caso dos Estados Unidos. Mas um ponto do que você pergunta, e que talvez seja uma pista importante, é sobre as condições favoráveis. Vários estudos apontam uma coisa muito curiosa, que as organizações de extrema-direita têm se saído, pelo menos até agora, têm se saído melhor no uso das ferramentas digitais de comunicação na rede. Há explicações para isso. Talvez porque elas têm um tipo de disciplina que se acople melhor ao funcionamento tecnológico dessas. Talvez porque eles tenham mais capacidade de financiamento instantâneo. Há hipóteses diferentes, mas o fato é que, até aqui, pelo menos, a propaganda tecnológica contou com, ou mostrou uma prevalência das causas de extrema-direita. Obama, por exemplo, que está longe de ser uma força de extrema-direita, se saiu muito bem em redes sociais e levou vantagem com relação a isso nas eleições que ele venceu. Mas depois, o que nós vimos no mundo todo
foi uma prevalência das causas autoritárias, regressivas, de perfil até antidemocrático, que, por algum motivo, iam bem. Uma hipótese que fica aqui, e que eu deixo aqui, é que essa forma comunicacional é uma condição favorável. Eu não estou defendendo que a gente volte ao tempo dos impressos de papel, dos jornaizinhos da Revolução Francesa. Não estou defendendo uma regressão de padrão tecnológico. É claro que tudo é favorável, desde que as relações políticas sejam democráticas, os direitos fundamentais estejam assegurados. O meu problema, eu repito, são as relações de propriedade ou as formas de apropriação dessa tecnologia que cria conglomerados opacos, inacessíveis para o controle democrático. Não estou falando de censura, eu estou falando de regulação de mercado, no mínimo. E, nesse sentido, esse habitat da comunicação das tecnologias digitais talvez tenha criado, por suas formas, independentemente dos seus conteúdos, um ambiente favorável a esse surto de fascismo e de teorias conspiratórias ao gosto da direita e de utopias tanáticas. Talvez, é uma hipótese. E eu concordo com você que são surtos, são uma espécie de soluços, são coisas regurgitadas que não devem permanecer. Claro que nós temos que trabalhar para isso. Uma outra coisa que eu acrescentaria aqui é que nada nos garante que a ordem democrática e que os valores republicanos perdurem. Para que isso ocorra, é preciso haver militância, é preciso haver trabalho de sujeitos comprometidos com isso e que assegurem que isso prospere, né? A própria democracia grega é um estalar de dedos. Ela vem muito rápida e desaparece muito rapidamente. E nossa experiência democrática pós-iluminismo, que é uma coisa que começa a ganhar alguma forma no século XX, não é anterior. As revoluções iluministas são do século XVIII, mas a democracia, com direitos das minorias, com garantias fundamentais, com direitos sociais, é algo muito recente, muito recente. Nada nos garante que isso vai permanecer. Isso depende, no meu modo de ver, da militância. Mas as condições favoráveis talvez tenham a ver com essa forma comunicacional que eu identifiquei aqui. Há uma engenhosidade no seu texto, me permita me dirigir a ele. Você começa com uma menção, uma experiência pessoal e conclui e fecha retomando esse fio que você apresenta na abertura, conferindo ao texto, então, esse sentido de unidade, né, que se dá no plano formal, no plano estético, no plano retórico, mas muito mais profundamente num outro plano, para o qual eu queria chamar a atenção, sobre o qual eu gostaria de ouvi-lo. Eu acho que há o avesso do que você disse, que não é absolutamente contraditório, ao contrário, é complementar ao que você trouxe, e que está presente no seu texto, embora, e de uma maneira bastante forte, vibrante, embora não explicitada. Você diz o seguinte, logo na primeira página: eu era sectário e feliz. Melhor dizendo, eu era sectário, feliz e estava errado. Lá no final, na página 31, 32, na minha formatação, no finalzinho do texto, você diz: não sou mais tão sectário e já não me atrevo a proclamar que sou feliz. Não traz sorte. Superei minhas implicâncias com o Héctor Escola, o que não é pouco, e posso declarar que contra a massa libidinal, contra o gregarismo dos carentes, contra os exércitos das sombras, sou só e sou inteiro quando penso.
Sou melhor quando aprendo, humano quando me transformo, livre quando repenso. O fascismo não me matou, mas a tempestade ainda castiga. O que eu observo, Eugênio, nessas suas considerações, nas suas palavras tão comoventes, bonitas, é uma jornada também, uma giornata particolare, que vai do reconhecimento da felicidade. Você dizia, eu era sectário feliz e estava errado. Da felicidade, não digo a infelicidade, mas da felicidade atrevidamente enunciada, essa espécie de híbris da juventude, proclamada, e depois a impossibilidade, o reconhecimento da impossibilidade de declará-la, de confessá-la, de reconhecê-la, de dizê-la, né, torná-la palavra. O aposto não traz sorte é uma jocosidade, uma brincadeira que, na verdade, oculta de forma muito delicada esse retorno a um refúgio privado, a uma condição, digamos, de mergulho subjetivo próprio, a um reino do privado que você enuncia como sendo resistência ao fascismo, inclusive na análise que faz o seu texto. O que está em jogo é uma jornada do atrevimento de se dizer feliz ao reconhecimento da irrepresentabilidade, da invisibilidade da, entre aspas, felicidade, que agora merece aspas. Não se trata, provavelmente, de uma contenção ou de pudor, mas talvez da atribuição de outro estatuto à felicidade, a esses estados subjetivos. Essa autonomia conquistada e em conquista permanente cobra um preço que diz respeito à nossa relação conosco mesmos e com a, entre aspas, felicidade. Então, a proposta que eu faço, que você fez, me parece, no texto também, talvez diga o seguinte, de forma sintética: vamos olhar também para nós, não para os fascistas, para os engodos, essa hipnose aerótica perturbada e perversa que agrega os súditos que se acomodam na servidão. Não vamos olhar apenas para eles, mas para nós também. Nós pagamos um preço, porque essa jornada na direção da autonomia é dolorosa, é desafiadora. A construção de si, a construção de nós mesmos, com o processo de edificação do sujeito, que é só sempre processo, que nos põe no horizonte da autonomia, pelo menos como processo, é uma tarefa custosa, dolorosa também. O que está em jogo talvez seja o preço da verdade, o preço da admissão da finitude. Nesse sentido, eu li o seu texto e ouvi você, de certa maneira, não só analisando o fascismo, mas também prestando um testemunho que talvez seja tão importante quanto o próprio texto, na medida em que você está nos ensinando o seguinte: o outro lado é conduzido dessa forma, mas talvez também porque o preço que nós pagamos pela autonomia, pelo apreço à verdade, que inclui o reconhecimento da nossa finitude, é tremendamente alto e desafiador. Não é brincadeira. O que você acha?